Capítulo 3. O som do homem. Se não há interpretação da linguagem, então há ruína e pobreza. O som do homem. Subtítulo: Eterno Deus, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, pelo poder da sua palavra, trouxe à existência a tudo o que existe. O universo se sustenta pelo poder da sua palavra, a força que sustenta a vida. Um poder superior que está acima de toda a lei física, lei da gravitação, de tempo e espaço. O homem foi descobrindo tudo isso com o passar do tempo para ajudá-lo a compreender como funciona a perfeição do universo. Ao criar o homem à sua imagem, Deus lhe outorgou um poder sem igual. Seu próprio poder criativo estava agora na boca do homem, com uma autoridade legalizada para executar comandos específicos, como frutificar, multiplicar, encher, subjugar e dominar. A onisciência de Deus com seu poder e o conhecimento de todos os tempos e de todas as coisas, juntamente com a capacidade criativa pelo som da sua voz, depositado numa criação especial, o homem. Levará toda a eternidade para compreender a grandeza de Deus, a sua onipotência, sabedoria e o seu eterno amor ao desenhar o homem um pouco menor do que os anjos, ao coroá-lo de glória e de honra e entregar o governo sobre toda a criação. Tendo múltiplas criações, escolheu fazer o homem de um material tão nobre como é a terra. Nela, escondeu todas as sementes de todas as espécies, a riqueza das pedras preciosas, como diamantes e o ouro, também o ferro, metais, minerais, tesouros escondidos como o petróleo, o gás, a água, infinitas dádivas que continuam sendo encontradas no percurso da história, garantindo assim a provisão e o sustento das nações. Dessa nobreza e riqueza, do melhor dessa terra, foi feito o homem, mas não se conformou em deixá-lo somente nesse nível e criou dentro dele a alma e a decorou com os mais belos sentimentos, emoções e pensamentos, deixando uma dimensão aberta chamada vontade. Tudo era perfeito, formoso e pleno, porque era a imagem de Deus, com os sentimentos de Deus e com as emoções de Deus, que o levava a agir com o coração dele, agradando-lhe em tudo. E não parou aí, faltava mais, e a imagem de Deus se completa, pois colocou na sua criação o seu alento, o sopro do Onipotente transferindo para ele o seu espírito. O poder criativo do Eterno transferido a uma criação de corpo, alma e espírito para se mover, possuir, dominar, multiplicar e governar. Quanto poder entregou ao homem? Não temos a dimensão da autoridade inigualável que o Pai entregou a esta criação. Era a sua imagem na terra, a sua voz criando, era a nobreza de Deus exposta através dos sentimentos de bondade e pureza, embelezando a terra. Não havia um comando para conquistar, porque não havia necessidade de lutar para obter algo, tudo era do homem. Os títulos de propriedade tinham sido entregues com legitimidade e sua única preocupação era encher a terra da glória de Deus. Adão participou ativamente da criação. Tinha poder na sua palavra para dar nome a todo animal, besta, ave, ou seja, dar uma identidade e propósito para essa criação, pois o seu entendimento e o seu conhecimento era semelhante ao Criador. E Adão pôs os nomes a todo o gado, às aves dos céus e a todo o animal do campo. Gênesis capítulo 2, versículo 20. A linguagem da maldade. Subtítulo: Muito tempo se passou e o inimigo procurava onde estava a fonte de poder no homem. Olhou, observou e viu que acontecia algo.
As trevas entenderam que o homem tinha um poder criativo na sua boca e entraram em acordo com ele para formar uma linguagem que tivesse o poder de criar maldade. Na sua estupidez, o homem desprezou a fonte original criativa do poder, que havia sido estabelecido através da sua palavra e, manipulado pelas forças das trevas, trabalhou com elas para elaborar a sua própria linguagem, isto é, os sons do homem. Deus interveio em Babel para parar este plano, como vemos em Gênesis capítulo 11. Onde os homens levantaram um altar, cozinharam tijolos feitos de barro e de palha, um símbolo da mistura humana, passaram betume e ergueram um grande zigurate com o propósito de chegar até o céu. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, versículo 4. Eu lhe farei uma pergunta e quero que me responda com sabedoria. Se queriam chegar até o céu, por que fizeram sua torre na planície e não nas alturas? Foram ao Oriente para construir sua torre para chegar a Deus? Perguntou-me. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Gênesis 11, versículo 2. E justamente no Oriente era o lugar onde havia sido tirados do jardim. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, versículo 24. Se quisessem buscar a Deus, não deveriam ter ido para o lado oposto e não no mesmo lado de onde o Eterno os tinha tirado da sua presença? O que queriam fazer? Na realidade, o homem não queria chegar a Yahvé, estava procurando outro Deus. Ele não queria se aproximar, mas se afastar. Por quê? E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Gênesis 11, versículo 1. Disseram, temos uma mesma língua e as mesmas palavras. E desprezaram a linguagem do Eterno e procuravam inventar a sua própria linguagem para criar. Os demônios vieram e cobiçaram algo na mulher. O que cobiçaram? O seu ventre, a capacidade de criar e reproduzir e de dar à luz. Tomaram e se achegaram para contaminá-la e através dela dar à luz a uma genética corrompida e caída. O adversário viu a capacidade que o homem e a mulher tinham de multiplicação e propôs multiplicar as suas forças demoníacas. As mulheres se achegavam a demônios ou bestas, perdendo seu uso natural e corromperam seus corpos, a sua genética e o potencial que Deus tinha colocado neles para dominar e criar com o poder das suas palavras. Agora, procuravam criar sua própria linguagem, carregadas de maldade para que, ao abrirem a sua boca, a maldade saísse para ser executada. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só mar continuamente. Gênesis 6, versículo 5. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6, versículo 2. A maldade continuou aumentando e os ventres não lhe serviam mais. Queriam mais poder para tomar o controle absoluto do homem e da terra. Então o inimigo viu, olhou e observou algo. Que todos tinham uma linguagem e uma mesma palavra. Os anjos falavam de espírito a espírito por imagem, mas o homem usava o som e entendeu que na palavra estava o poder para criar. Antes da criação do homem, quem o inimigo tinha visto usar o som? Deus, e através do som percebeu que estava o poder criativo. Temos a mesma palavra, disse o homem inspirado pelo inferno e pela maldade que estava na sua genética através da contaminação.
façamos um nome. Eles disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamo-nos um nome. Gênesis 11, versículo 4. A linguagem alternativa. Subtítulo. O adversário disse, ensinar-lhes-ei a decodificar os sons e ensinarei o homem a criar um novo nome, uma palavra, uma linguagem nova, que seria uma linguagem criativa de maldade. A intenção com Babel era criar, entre aspas, uma palavra alternativa, uma segunda opção de linguagem, fazer um som carregado das forças do inferno que criariam e multiplicariam a maldade. Quanto poder Yahvé tinha entregado ao homem! Quanta força na sua linguagem! Fez o homem pouco menor do que os anjos, mas com a imagem e o ruach do Eterno dentro dele, criando com a sua boca. As forças caídas não tratam apenas do roubo da essência genuína do homem e das suas qualidades sobrenaturais outorgada pelo Criador, mas também foram atrás da boca do homem para roubar as suas palavras e o alento criativo para usá-las contra a própria humanidade. Muito se fala do poder da boca e das palavras, mas esta revelação excede o nosso entendimento com temor e tremor. Devemos entender que é uma porta criativa e se não está criando para o reino de Deus, então está criando para as trevas. Não está escrito? E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, versículo 15. Isso determina duas sementes. Então, o intento do adversário é primeiro criar sua semente pela carne, como relata Gênesis 6. E como não conseguiu, tenta agora criar a sua linguagem pelo som. Na primeira linhagem, ele tentou pelo corpo e o segundo foi através da alma do homem. Acaso a palavra não está na alma? Os homens disseram, agora que somos um, a nossa palavra será uma só. Um como Deus é um. Em vez de honrar esta imagem e semelhança que o Pai, o Filho e o Espírito haviam colocado neles, se acharam mais sábios do que o seu Criador e disseram, a nossa palavra será uma. Façamos um nome, uma linguagem mas inspiradas não pela pureza do seu Criador, mas pelas maquinações do pai da mentira. O inimigo não cria, ele rouba, usurpa e retém os códigos que não lhes pertencem. Sua intenção era tomar todos os códigos criativos colocados dentro do homem e torcer e perverter, para que as palavras fossem cheias de maldição, ira, irritação e morte. Esse poder, ao sair da nossa boca, leva alento, e esse alento cria e traz à existência o que com ela se profetizou. Lembre-se que Deus criou tudo sendo um. Por isso o Eterno disse, desçamos e o confundamos. Crer que Deus desceu para confundi-los? E Yahvé disse, desçamos. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Gênesis 11, versículo 7. Mas sabe quem desceu? Ele me perguntou. O que desceu foi a palavra. O som desceu e cada letra ia falando com a outra. Eu serei isto, e a outra disse, eu isto. E cada programa que desceu chegou com sons diferentes ao ouvido do homem para confundir todos os outros sons. Não está escrito que ele recebeu um nome sobre todo nome e não há outro nome sobre o céu dado aos homens? Por isso a palavra confusão não é a mais adequada. A palavra correta é divisão. O Eterno enviou o seu som e dividiu o som do homem. Primeiro, o homem via pela imagem dos olhos, linguagem da imagem, de espírito a espírito. Segundo, o homem a divide. Falava pela boca e o som da palavra era escutado pelo ouvido. Terceiro,
mas agora divide os códigos do ouvido e da língua. A língua emite um som, mas o ouvido não o interpreta. Por isso, continuavam falando a mesma linguagem, mas o ouvido escutava diferente. Agora não se compreendiam e nem entendiam entre si, e cada um ficava de um lado, pois o que um falava não era captado pelo outro. Farei uma ilustração para que compreenda o que aconteceu. Um homem chegou à sua casa e falou para sua mulher: "Hoje sucedeu algo estranho. Enquanto eu estava trabalhando, eu falava e ninguém me entendia." E ela disse: "Eu entendo meu marido. Eu fui falar com a vizinha e ela também não me entendia." As casas foram divididas para que dali saíssem as línguas. Isso é o embrutecimento do pecado. Dividiu a língua e o ouvido. Fez com que a parte do cérebro e da mente que processava a informação perdesse a sua capacidade. Por acaso os povos mais pobres não são aqueles que não foram alfabetizados? Quão profunda é esta verdade? Essa é a realidade dos nossos dias. Nações que têm tanta riqueza e mesmo assim pertencem ao que se chama de terceiro e quarto mundo. Se não há interpretação da linguagem, então há ruína e pobreza. Todo o crescimento do homem depende do conhecimento que há nele. Por isso, a linguagem mais alta do universo não é o inglês e nem o hebraico, mas é a linguagem da revelação, fazendo-me dar ênfase a respeito disso. Por um momento comecei a meditar em qual foi a outra vez, assim como Babel em Gênesis, que veio o engano através da palavra. Primeiro foi com a serpente, que através da sua astúcia trouxe a manifestação com uma frase que comprometeu a integridade do poder na boca do homem. Como foi que Deus lhes disse? Este veneno entrou rapidamente no sistema de Eva, que a deteve por um instante. E esse instante a paralisou e fez com que ela deixasse de fazer a vontade de Deus, que era criar, dominar e governar. Há muito mais do que podemos ver nessa frase, pois a levou a analisar as palavras ditas por Deus pelas suas próprias palavras, levando a momentos de dúvida e insegurança, onde Eva buscou dentro de si uma resposta para dar à serpente. Sempre que respondemos algo é porque primeiro absorvemos aquela pergunta. E as palavras com o conhecimento que temos já entrou no nosso sistema, na nossa mentalidade e nos confrontou, buscando ativar uma resposta. Aqui entrou o vírus que contaminou a pureza do homem e o levou a entregar um poder sem igual às forças das trevas, que já haviam analisado e entendido que a força criadora estava na boca desse ser tão pequeno, mas poderoso ao mesmo tempo, pois portava uma autoridade divina. Pensei por um instante na situação da humanidade e depois de ter passado por tudo, o homem agora padece de enfermidade, pobreza e conflitos. Assim como acontece nos idiomas que não entendemos, o mesmo ocorre na esfera das emoções e na fé. Estamos ainda em conflito. Quantas necessidades precisamos ter por causa de uma mesma linguagem, e a única maneira de poder unificar os nossos corações seria se primeiro unificássemos o nosso entendimento. E isso apenas virá se recebermos uma revelação do alto, e estamos neste tempo em frente a esse portal. Bendito seja Deus, que sempre está oferecendo ao homem os caminhos e ferramentas para que restaure a sua identidade e governo com o qual foi criado. E continuou o seu ensinamento. Porque na revelação trabalha o entendimento da imagem. Esta é a linguagem do reino. Por isso o Pai deu ao Filho um nome, e esse nome é sobre todo nome. Aleluia! Para aprender sobre os nomes de Deus, era necessário entender com a mente ou estudar através da revelação. Para entender os nomes do santo, será necessário entender e aprender cada uma das letras A, E, I, O, U.
Mas nestes dias o Espírito lhe deu e ordenou o mistério das 22 letras. Enviarei os meus mensageiros, que ensinarão cada um com a sua letra, porque o meu papel é interpretar os sons e depois voltar. Em minhas mãos possuo 2 instrumentos, uma buzina e uma harpa. Minha buzina é para os meus inimigos. Atordoo os seus ouvidos e confundo suas palavras, e minha harpa é a melodia do Eterno. No reino do Espírito, as coisas são diferentes que no seu mundo. Aqui tudo está vivo, por isso há um Espírito para cada letra. A doçura da sua palavra penetrava como mel, fazendo-me desejar mais e mais esse alimento celestial. Te apresento o ministro de Aleph. Dito isso, começou a executar uma melodia com a sua harpa e o som de Aleph se fez presente. Uma frase chave, porque na revelação trabalha o entendimento da imagem. Esta é a linguagem do reino. Amém. Glória a Deus.